Nessa videoaula corrigiremos a última atividade que abordava a divisão de polinômios pelo método da chave. A primeira questão: determine os polinômios correspondentes ao quociente Q e ao resto R da divisão do polinômio P por H. No item A, o polinômio P de x é x à sexta menos 3x à quinta mais 5x ao cubo menos 10x ao quadrado. E o polinômio H é x ao cubo mais 5. Bem, antes de a gente dividir, vamos lembrar que se eu divido um polinômio de grau 6 por um de grau 3, o quociente terá grau 3, já que 6 menos 3 dá 3. E o resto ele tem grau menor do que 3. Então a gente vai obter um quociente do terceiro grau e um resto de grau menor do que 3. Por que eu chamo a atenção disso? Porque enquanto o resto não tiver grau menor do que 3, eu não posso sossegar. Eu tenho que ficar sempre dividindo. Bem, então vamos lá pelo método da chave. Peguemos aqui o polinômio P. Observe que eu deixei o espaço aí do x à quarta, porque ele está faltando. Então, caso ele apareça, eu tenho que encaixar nesse espaço. Vou deixar um espaço para o x e para o termo independente. E vou colocar o divisor aqui na frente. Na chave, o divisor, x ao cubo mais 5. E como é que divide? Vamos lembrar. Primeiro termo, que é x à sexta, dividido pelo primeiro termo do divisor, que é x ao cubo. X à sexta dividido para x ao cubo, dá x ao cubo, porque subtrai os expoentes. E agora multiplica. Multiplica e troca o sinal. X ao cubo vezes x ao cubo dá x à sexta, eu coloco menos x à sexta. X ao cubo vezes 5 dá menos 5x ao cubo, eu coloco, x ao cubo vezes 5 dá 5x ao cubo, eu troco o sinal e coloco menos 5x ao cubo. Embaixo do x ao cubo. Observe a organização que eu coloquei bem embaixo para dar certo somar, para dar certo juntar. Passa aquele tracinho e vamos juntar. Bem, cancela x à sexta com menos x à sexta. Então baixa o menos 3x à quinta. Cancela 5x ao cubo com menos 5x ao cubo. E baixa o menos 10x ao quadrado. Observem que até agora eu tenho um resto de grau 5. 5 ainda é maior do que 2. Na verdade, 5 ainda é maior do que 3. Eu tenho que obter um resto de grau menor do que 3. Então ainda dá para dividir. Vamos lá então. Pega o primeiro, menos 3x à quinta, dividido para x ao cubo, isso dá menos 3x ao quadrado. Multiplica voltando. Menos 3x ao quadrado vezes x ao cubo dá menos 3x à quinta. Troca para 3x à quinta positivo. Menos 3x ao quadrado vezes 5 dá menos 15x ao quadrado. Troque para mais 15x ao quadrado. Passo de novo aqui o traço. Eu vou cortar menos 3x à quinta com 3x à quinta. Agora, menos 10x ao quadrado mais 15x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Será que ainda dá para dividir? Dá não. Por quê? Porque 5x ao quadrado tem grau 2 e o divisor tem grau 3. Então, se eu tenho que o grau do que está sobrando é menor do que o grau do divisor, não dá mais para dividir. Então, esse cara é o resto e esse cara é o quociente. Então, no item A, quando eu divido P de x por H de x, nós vamos ter um Q de x, que é um quociente, x ao cubo menos 3x ao quadrado, e vamos ter um resto, 5x ao quadrado. O item B, eu tenho P de x igual a x à quarta menos 2x ao cubo, e H de x igual a x ao cubo menos 2x menos 1. Bem, primeiro vamos lembrar que o grau do quociente será grau 1, já que 4 menos 3 dá 1. E vamos lembrar que o resto ele terá grau menor do que 3, já que o divisor tem grau 3, né? Vamos lá então aplicar o método da chave. Está aqui o polinômio P de x. Vou deixar um espaço para o x ao quadrado, o x e o termo independente. Está aqui então o espaço, né, dividido na chave por x ao cubo menos 2x menos 1. Bem, divide o primeiro pelo primeiro.
Então, x à quarta dividido para x ao cubo dá x. Agora eu multiplico o x por todo mundo do divisor e troco o sinal ao colocar embaixo do dividendo. Ao fazer isso, nós teremos o seguinte. X multiplicado por x ao cubo dá x à quarta. Eu coloco menos x à quarta. X multiplicado por menos 2x dá menos 2x ao quadrado. Eu troco para mais 2x ao quadrado. E aí observe a organização. Eu coloquei embaixo do espaço que eu deixei para o x ao quadrado. X multiplicado por menos 1 dá menos x. Eu coloquei mais x também embaixo do espaço que eu deixei para o x. Passa aquele tracinho. Eu vou cancelar x à quarta com menos x à quarta. E os demais é só você baixar porque não tem ninguém para juntar. Então baixamos menos 2x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x. Ainda dá para dividir. Por quê? Porque tem grau 3. Só não dá para dividir quando o grau ficar menor do que 3. O resto tem que ter grau menor do que 3. Então vamos lá. O primeiro pelo primeiro. Menos 2x ao cubo dividido para x ao cubo, corta os x ao cubo, sobrou menos 2. Agora vamos multiplicar voltando. Menos 2 multiplicado por x ao cubo dá menos 2x ao cubo. Coloca aqui embaixo, 2x ao cubo. Vamos com calma. Menos 2 multiplicado por menos 2x dá 4x positivo. Troca o sinal, vai ficar menos 4x. Então, embaixo do x, coloco menos 4x. Menos 2 multiplicado por menos 1 dá mais 2. Troco o sinal, coloco menos 2. Exatamente no lugar que eu deixei para encaixar o termo independente. Passa de novo aqui aquele traço. Cancela menos 2x ao cubo com 2x ao cubo. E só baixa os demais, na verdade, baixa o 2x ao quadrado. X menos 4x dá menos 3x, baixa o menos 2. Agora, ainda dá para dividir? Não, porque o resto tem grau 2 e 2 é menor do que 3. Então não dá mais para dividir. Logo, esse cara é o resto e esse cara é o quociente. Com isso, então, no item B, a gente obtém como quociente Q de x igual a x menos 2 e como resto, R de x igual a 2x ao quadrado menos 3x menos 2. No item C, P de x é 9x à sexta, menos 12x à quinta, menos 14x à quarta, mais 24x ao cubo, mais x ao quadrado. E o H de x é 9x ao quadrado, menos 12x mais 4. O dividendo tem grau 6, o divisor tem grau 2. Isso quer dizer que a gente vai obter um quociente de grau 4, já que 6 menos 2 é 4. E a gente vai obter um resto de grau menor do que 2, já que o grau do divisor é 2. Então, aplicando o método da chave, aqui está o P de x. Ele não tem o x nem tem o termo independente, então deixemos um espaço dividido por 9x ao quadrado menos 12x mais 4. Vamos lá dividir. 9x à sexta dividido para 9x ao quadrado. Cancelo 9 com 9. X à sexta dividido para x ao quadrado dá x à quarta. Agora multiplica voltando, né? X à quarta vezes 9x ao quadrado dá 9x à sexta. Troca para menos 9x à sexta. X à quarta multiplicado por menos 12x dá menos 12x à quinta, troca para mais 12x à quinta. X à quarta multiplicado por 4 dá 4x à quarta, troca para menos 4x à quarta. Passa o tracinho. Observem que dá para cortar 9x à sexta com menos 9x à sexta. Dá para cortar menos 12x à quinta com 12x à quinta. Vamos juntar o resto. Bem, menos 14x à quarta com menos 4x à quarta dá menos 18x à quarta. Baixa o mais 24x ao cubo, baixa o mais x ao quadrado. Bem, ainda dá para dividir porque nós temos grau 4, né? E 4 não é menor do que 2. Então vamos lá. Menos 18x à quarta dividido para 9x ao quadrado. Menos 18 dividido para 9 dá menos 2. X à quarta dividido para x ao quadrado dá x ao quadrado. Então, a gente obteve menos 2x ao quadrado.
Vamos multiplicar voltando. Menos 2x² vezes 9x². Dá menos 18x². Troque para 18x² positivo, né? Menos 2x² vezes menos 12x, menos e menos dá mais 24x². Troque para menos 24x². Menos 2x² vezes 4 dá menos 8x². Troque para mais 8x². Passa o traço. Cancela menos 18x² com 18x². Cancela 24x² com menos 24x². E vamos lá. x² mais 8x² dá 9x². Ainda dá para dividir porque tem grau 2. 2 não é menor do que 2. 9x² dividido por ele mesmo dá 1. Agora vamos multiplicar voltando. 1 vezes 9x² dá 9x², troca para menos 9x². 1 vezes menos 12x dá menos 12x, troca para mais 12x. 1 vezes 4 dá 4, troca para menos 4. Passa o traço de novo, cancela 9x² com menos 9x² e baixa o que está sobrando, menos 12x menos 4. Então esse cara é o resto e esse cara é o quociente. Como eu já havia adiantado, nós temos um quociente de grau 4 e nós temos um resto de grau 1, logicamente menor do que 2, que é o grau do divisor. Desse modo, então, no item C, o quociente aqui é de x igual a x² menos 2x² mais 1, e o resto é r de x igual a 12x menos 4. O item D, eu tenho P de x igual a 4x² mais 3x³ mais 16x² menos 9x. E eu tenho H de x igual a 2x³ mais x² menos x mais 6. Bem, se eu tenho um divisor de grau 3 e um dividendo de grau 5, então nós teremos um quociente de grau 2 e nós teremos um resto de grau menor do que 3. Então está aqui o dividendo, deixei o espaço para o x², vou deixar o espaço para o termo independente, dividido, está aqui o divisor na chave. Como a gente já sabe que é o primeiro pelo primeiro, então 4x² dividido para 2x³ dá 2x². Multiplicar agora voltando pelos termos do divisor. 2x² vezes 2x² dá 4x². Na verdade eu falei errado, né? 2x² vezes 2x³ dá 4x². Coloco embaixo menos 4x². 2x² vezes x² dá 2x². Coloca menos 2x². Encaixei exatamente no espaço que eu deixei em branco para, se fosse necessário, encaixar. 2x² vezes menos x dá menos 2x². Troca para mais 2x². 2x² vezes 6 dá 12x², troca para menos 12x². Passa aquele tracinho aqui embaixo, cancela 4x² com menos 4x², baixa o menos 2x², 3x³ mais 2x³ dá 5x³, 16x² menos 12x² dá 4x² e baixa o menos 9x. Bem, como aqui nós temos grau 4, ainda dá para dividir pelo divisor que tem grau 3. Então vamos lá. Menos 2x² dividido para 2x². Menos 2 dividido para 2 dá menos 1. x² dividido para x³ dá x. Então a gente obtém menos 1x, que é menos x. Multiplica voltando. Menos x vezes 2x² dá menos 2x². Troca para mais 2x². Menos x vezes x² dá menos x³. Troca para mais x³. Menos x vezes menos x dá mais x². Troca para menos x². Menos x multiplicado por 6 dá menos 6x. Troca para mais 6x. Passa o traço. Cancela menos 2x² com 2x² e vamos juntar. 5x² mais x³ dá 6x².
4x² menos x² dá 3x². Menos 9x mais 6x dá menos 3x. Ainda dá para dividir porque nós temos grau 3. Então vamos lá. 6x² dividido para 2x². 6 dividido para 2 dá 3. Cancela os x². Então aqui vai dar apenas mais 3. Multiplica voltando. 3 vezes 2x² dá 6x². Troca para menos 6x². 3 vezes x² vai dar 3x². Troca para menos 3x². 3 vezes x negativo, né, dá menos 3x, troca para mais 3x. E 3 vezes 6 dá 18, troca para menos 18. Passa aquele tracinho, dá para cortar 6x² com menos 6x², 3x² com menos 3x², menos 3x com mais 3x e sobrou apenas o menos 18. Então nós temos aqui um resto. E aqui nós temos o quociente. Então você vai ter no item D um quociente que é de x igual a 2x² menos x mais 6 e um resto R de x igual a menos 18. A segunda questão. Qual é o grau do polinômio correspondente ao quociente da divisão de? No item A, eu tenho um polinômio de grau 3, 2x² menos 10x mais 1, por um polinômio de grau 1, que é menos x mais 4. Vamos lembrar que como a questão pede apenas o grau, não há necessidade da gente dividir. A gente sabe que o grau do quociente é só subtrair o grau do dividendo pelo grau do divisor. Então, como nós temos aí que o grau do dividendo, ele é um polinômio de grau 3, e como o divisor é um polinômio de grau 1, né? Então a gente vai ter que o grau da divisão, que na verdade é o grau do quociente, será o grau de P menos o grau de H, ok? Então o grau do quociente é o grau do polinômio P, que é o polinômio dividendo, menos o grau do polinômio H, que é o polinômio divisor. Isso vai ficar então 3 menos 1, que é 2. Então se você dividir, fizer a divisão do item A, você vai obter um quociente de grau 2. O item B. O item B ele traz um polinômio de grau 6 dividido por um polinômio de grau 2, né? Porque nós temos 7x² mais 3x² menos 9 dividido por x² menos 6x. Então, só para dar aquela transparência a mais, eu estou chamando de P de x o dividendo, de H de x o divisor. E aí a gente pode perceber que o grau do dividendo é 6 e o grau do divisor é 2. Desse modo, então, se Q de x é o quociente, o grau do quociente será o grau do dividendo menos o grau do divisor. Isso vai ficar, então, 6 menos 2, que é 4. Desse modo, então, no item B, o quociente terá grau 4. No item C, eu trago aí menos 5x elevado a 11 mais 12, dividido por x² mais 4x menos 1 sobre 6. Então, eu vou dizer que P de x é o dividendo e Q de x é o divisor. Você pode perceber que o grau do dividendo, que é o grau de P de x, é 11, e o grau do divisor, que é o grau do H, é 3. Então, na hora que a gente dividir, a gente vai obter um quociente Q de x, de tal modo que o grau do quociente é o grau do dividendo menos o grau do divisor. Isso vai ficar, então, 11 menos 3, que é 8. Portanto, no item C, nós teremos um quociente de grau 8. O item D, x elevado a 17 menos 6x elevado a 8, dividido por menos x à quinta mais 2. Bem, novamente eu chamo de P o dividendo, chamo de H o divisor. A gente pode perceber que o grau do dividendo é 17, o grau do divisor é 5. Se o Q de x for o quociente da divisão do P pelo H, então o grau do Q de x será o grau do dividendo menos o grau do divisor. Ou seja, o grau do Q de x será 17 menos 5. Portanto, o grau de Q de x é 12. Logo, então, a gente vai obter um quociente
que ele terá grau 12. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade, que abordou conceitos relativos ao estudo da divisão de polinômios aplicando o método da chave.